Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um Momento Devocional comigo e Ô, com o glória! Mike. Estamos felizes demais, né, Mike? Como sempre falamos, não gostamos de falar, nos sentimos cada dia mais privilegiados por poder estar vivendo isso junto com vocês, participando desse tempo e de tudo aquilo que Deus tem feito conosco nesse tempo, né, nesses dias no caminho. Então, realmente, nosso coração está muito feliz, né, Mike? Muito feliz, muito grato. Somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito e sabemos que é apenas o começo, né? A fidelidade dele jamais se ausenta das nossas vidas. Isso é a maior segurança que nós possamos ter em Deus. É verdade. Não existe ausência da fidelidade dele. Isso traz muita paz para o meu coração, Diego. Sim. E eu sei que para o seu também. Já para dar sequência, eu quero te convidar a orar com a gente nesse momento. Quero te pedir para fechar os olhos aí na sua casa. Deus, queremos te agradecer pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado por ela nunca faltar. Obrigado por, mesmo quando nós falhamos, a sua fidelidade ainda está ali para nos corrigir, para nos realinhar e para nos curar, Pai. Nós somos gratos por isso e nós queremos hoje que essa sua fidelidade alcance o nosso coração. Queremos oferecer o nosso coração como uma terra bem preparada, porque nós queremos que a sua palavra frutifique o nosso coração. Nós queremos ser pessoas que recebem da sua palavra, pessoas que recebem da sua voz e se posicionam, se movimentam e caminham de acordo com o ritmo do céu, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Faz isso em nós hoje. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, então, como vocês sabem, essa semana eu e o Mike nós estamos falando a respeito da fidelidade de Deus. Né? Nosso pastor nos ministrou a respeito da terceira mensagem do caminho no deserto, falando a respeito de sermos aprovados no deserto, né? E ele citou ali a vida de José, deu algumas dicas, algumas coisas que aconteceram com José, que José passou e que José decidiu se posicionar para que ele desfrutasse disso, né? Da fidelidade de Deus. Então, essa semana nós estamos abordando esse tema. Começamos na segunda-feira, lembrando do povo de Israel do Egito, quando eles estavam no deserto. Números 11, eles começam a murmurar, reclamar, porque eles não conseguiam ter noção e ter visão da quantidade da fidelidade de Deus que eles desfrutavam, né? Tinha uma nuvem, tinha uma coluna, tinha uma pedra, tinha um maná, e mesmo assim não conseguiam, em meio ao deserto, perceber o quanto Deus ainda era fiel com eles. O quanto Deus nunca deixou de ser fiel, porque eles não fizeram nada para sair do Egito. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio que o Senhor os tirou com mão forte e braço estendido. Né? Ontem nós falamos a respeito de Enoque e Noé. Dois homens que viveram na fidelidade de Deus, dois homens que se colocaram debaixo do Deus que é fiel, que não deixa de comparecer a nenhum dos seus encontros, não deixa de comparecer para se encontrar conosco. E nós compartilhamos um pouco dali em Hebreus 11. E hoje nós vamos continuar, né, Mike? Vamos continuar aqui em Hebreus 11, aqui como base. Hoje nós vamos falar de Abraão, né, meus amigos? Para mim, se tem um cara que viveu esse ritmo de fidelidade com Deus, é Abraão. Porque se você olhar para a vida dele desde o dia que Deus chamou ele, toda a caminhada de Abraão é um cara que se colocou no lugar de acreditar na fidelidade de Deus. E já dando uma adiantada num dos pontos que a gente vai querer abordar sobre Israel e Ismael, que para mim a fidelidade de Deus se mostra até nessa hora que mesmo Abraão se decidindo por outro lado, ainda vem a fidelidade de Deus e conserta as coisas e alinha tudo de novo. Sim, exatamente. Meus irmãos, a gente vai ler aqui, ó, Hebreus capítulo 11. A gente vai ler do 11 ao 12 aqui só. E vai dizer assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eles eram sucessores, né, de Abraão. E daí o verso 10 diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Uau, isso é poderoso demais. Muito poderoso. Porque quando fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos não só uma geração, nós vemos uma geração e uma descendência pós-primeira geração, meus irmãos. E eu acho tão incrível, né? Tão incrível esse poder de Deus, que Ele nos dá o poder de transformar a nossa realidade através de sermos sucessores e herdeiros com Cristo, das mesmas promessas, mas o melhor de tudo, eu estava conversando esses dias com os meninos na célula e eu falava assim para eles, Mike, eu falei, o melhor de tudo não é que nós podemos transformar a nossa vida, é que se nós decidimos transformar a nossa vida e viver nessa nova realidade de fé, isso significa que toda a nossa posteridade, todas as futuras descendências que partirem de nós, elas vão nascer com uma nova realidade, elas vão nascer com uma nova mentalidade, elas vão nascer sem maldições hereditárias, muito pelo contrário, a bênção, a nova realidade, o céu sobre nós, que nos alcança, vai alcançar as nossas próximas gerações. Né? Se você ainda não conferiu a música, né? A bênção, né? Que foi gravada com diversos ministros de louvor de diversas igrejas do Brasil. Nosso pastor Shalom fez parte desse projeto tão abençoador. Escute, entre lá na internet e coloque a bênção. Que música, né, Mike? Essa música fala sobre a bênção em nós, nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Ou seja, ela fala de uma fidelidade que nos alcança até 1000 gerações. Uau. De uma fidelidade inumerável. Meus irmãos, aqui não era apenas a descendência de Abraão que seria inumerável, como as estrelas do céu, que seria inumerável como a areia que está na praia do mar. Aqui significa que a fidelidade de Deus seria mais numerosa do que ele podia contar, que a bênção, que a fidelidade, que o amor e favor de Deus sobre ele, sua casa e sua família, a partir do seu posicionamento de fé, iria ser inumerável. Não teria como contar todas as coisas que Deus faria por causa da fidelidade, do amor dele. O que eu acho legal é que você leu Hebreus 11, que já é a concretização, já é bem lá na frente. Jesus já desceu, já morreu, ressuscitou e abençoou. Nesse ponto, nós já entendemos que qualquer pessoa que tem fé é descendente de Abraão. Mas eu queria ler aonde iniciou a história, porque aqui, para mim, já é a prova, a finalização da fidelidade de Deus. Agora, eu queria apontar onde isso iniciou, o cara que teve que iniciar crendo nessa fidelidade. Gênesis, você não precisa abrir, Gênesis 12, versículo 1 e 2, diz bem assim, ó, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Só mais 2 versículos. Quero que você veja Gênesis 15, o versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então, o mais legal para mim de olhar aqui, Diego, é que você vê que Deus realmente é fiel. Ele iniciou aqui em Gênesis falando, eu vou te fazer isso, eu vou fazer isso sobre a sua vida. E a gente pode ler lá na frente, em Hebreus 11, que Deus realmente cumpriu a promessa. E como você disse, muito além do que Abraão poderia imaginar. Sim. Eu imagino Abraão saindo fora da tenda e pensando assim, uau, eu não consigo contar, Deus. Não tem como contar as estrelas do céu. Mas Abraão pegando isso, pensando assim, é uma nação, né? Tipo, vai ser milhões de pessoas de certo. Deus quis dizer assim, nasceu gente, tem seus filhos, morre esses pais, assim vão nascendo. Então, é numerosos, não tem como contar. É só que Deus tinha planejado algo tão uau que da família dele ele abençoaria todas as famílias da terra. Então, eu gosto de pensar assim, ó, quando eu confio na fidelidade de Deus, eu vou provar coisas além do que eu consigo imaginar. Exatamente. Eu ouço uma promessa, eu quantifico essa promessa, eu sonho com essa promessa, mas só que Deus está olhando ela muito além. Ele está olhando, como você disse, gerações, nações. Eu acho que isso é muito poderoso. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nós falamos desde o início da semana,
nesses nossos devocionais. 1 Tessalonicenses 5:24, Paulo está terminando sua carta aos de Tessalônica, e ele fala assim: aquele que é fiel, aquele que vos chamou é fiel também para fazer. Meus irmãos, ele só não é só quando ele nos faz um chamado, não é só quando nós aceitamos ao Senhor que nós podemos desfrutar de fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela é progressiva. Nós conseguiremos todos os dias ver a fidelidade de Deus sobre nós. Nós queremos lembrar você aqui: as circunstâncias não transformam o nosso Deus em um Deus infiel. As crises não transformam o nosso Deus em um Deus infiel. Nada tem poder de fazer com que o Deus fiel seja agora um Deus infiel. Nada tem poder de fazer com que esse Deus poderoso, fiel, que nos prometeu, não seja fiel para cumprir as suas promessas. Nada, nada. Eu preciso que você entenda, nós temos oscilações. Por muitas vezes a tua fé, a minha fé pode oscilar. Por muitas vezes nossa fidelidade ao Senhor pode até oscilar. Por muitas vezes nosso amor para com o Senhor pode até oscilar. Mas nós temos um Deus que não é oscilante. Ele não é oscilante no seu amor, Ele não é oscilante na sua paixão, Ele não é oscilante na sua palavra e muito menos na sua fidelidade. Nenhum caráter de Deus é passível à oscilação, meus irmãos. Ele não oscila. Ele não oscila, isso é tão poderoso, porque Abraão decidiu confiar. E eu acho legal porque Deus, ele faz a promessa de que faria dele uma grande nação, mas antes Deus fala: sai do lugar onde você está. Você está num lugar comum, você está num lugar onde você conhece tudo, eu preciso que você vá para um lugar onde você nem sabe onde é. E para mim isso faz toda a diferença, meus irmãos. Nós estamos caminhando para uma terra que nós não sabemos qual é, né? Eu sinto que é como se nós estivéssemos, como Noé, como família, dentro de uma arca, esperando o dilúvio baixar, esperando as águas do dilúvio baixarem, né? Então precisamos estar em casa, precisamos estar de máscara, precisamos estar com cuidados, né? Não podemos nos tocar quase, mas daí eu vejo que nós estamos com os olhos esperando o Espírito Santo, em forma de pomba, trazer ali um graveto para que nós saibamos que agora a terra ela é habitável, agora nós chegamos em uma nova terra. Então realmente, meus irmãos, nós não sabemos a terra que encontraremos após esses dias, mas uma coisa nós sabemos: existe um Deus fiel, que não apenas nos espera após essas águas baixarem, mas que Ele está conosco em meio a essas águas. Ele está conosco em meio à tempestade. Eu acho incrível quando a Bíblia fala isso, que a Bíblia fala: se passares pelas águas, quando passares pelas águas, não te submergirás. Ou seja, você vai passar, mas não importa se você passar, porque existe um Deus que é fiel. A fidelidade dele não tem a ver com as circunstâncias, a fidelidade não tem a ver com as crises. A fidelidade de Deus tem a ver com Deus, e Deus é imutável, né, mãe? Amém. Deus não pode negar a si mesmo, e a fidelidade não é só uma característica retirada de Deus, faz parte do caráter dele. E Deus não nega a si mesmo, então, como ele não pode negar a si mesmo, ele jamais desamparará alguém que espera nele. Ele não pode desamparar um coração que procura descansar nele. O mais legal sobre ir sobre as águas e ela não te submergirá, porque isso significa que eu não vou só caminhar sobre elas. Elas vão se abrir. Se elas não se abrir e eu não andar sobre ela, eu vou voar. E se eu não voar, eu vou ser transladado daqui um lado para o outro. É verdade, glória a Deus. Ou se isso não acontecer, um peixe me engole e me leva do outro lado. Então, Deus é fiel com o que Ele se estabeleceu com você. A promessa que Ele colocou, Ele vai ser fiel. E o legal, Ele não é só fiel no início e no fim. A Bíblia já vai dizer: aquele que é fiel para iniciar, também é fiel para terminar. Então, isso inclui todo o processo. E eu acho legal porque fala sobre Sara, né? Fala sobre Sara, e nós escutamos no domingo, quando o pastor falou a respeito de nós estarmos engravidando das promessas. Nós estamos ali no momento de sentir os desconfortos por causa da gravidez, né? Nós, como o pastor falou, nós somos contra o aborto, mas nós queremos dizer aqui para você também que você não é estéril. Você não é estéril das promessas, você não é estéril das palavras de Deus, você não é estéril do destino que Deus já te deu, muito pelo contrário, você vai gerar, né? Aqui a Bíblia fala que eles até tiraram sarro, né? Porque eles eram estéreis, e o engraçado é que não é só Sara que foi estéril. As 3 gerações tiveram esterilidade.
E a Bíblia diz que Deus se lembrava delas, que Deus se lembrava delas. Então, talvez você tenha passado por dias que você acha que está esquecido, que você acha que Deus não se lembra de você, que você acha que por causa das circunstâncias agora, a fidelidade de Deus mudou, você não vai conseguir gerar as promessas, você não vai conseguir gerar o que Deus falou. Meus irmãos, nada tem poder de te impedir de gerar, a não ser a sua própria incredulidade. Eu e você somos as únicas pessoas que podemos impedir com que Deus gere em nós aquilo que Ele já disse que vai gerar. Né? Então, meus irmãos, nós estamos gerando. Assim como Sara, independente da sua idade, independente das circunstâncias, creia e tenha por fiel. É isso que a Bíblia diz, olha só. Sara recebeu o poder para ser mãe, mesmo depois de muita idade. Por quê? Porque ela teve por fiel aquele que a fez a promessa. Você e eu precisamos entender que, independente das circunstâncias, nós temos um Deus que é fiel. Um Deus que é fiel. Talvez você é mãe, talvez você é casal e talvez os exames dizem que existe um dos dois estéreos. Nós queremos nesse dia declarar cura, libertação. Não existe mais esterilidade sobre você. Né? Se existe algum casal nos escutando e vocês têm desejado ter filhos e existe uma causa de infertilidade, seja no esposo ou na esposa, nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos que vocês vão gerar como um sinal Amém. profético desse tempo também. Nós declaramos que você vai gerar como um sinal profético sobre a sua casa, de que as promessas não morreram, como um sinal profético de que a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao deserto, ela não mudou para com você e com a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu penso em Sara, eu também penso que a circunstância pode me promover ou me destruir. A escolha é minha. Porque logo depois, aqui em Gênesis 15, que fala que Deus fez a aliança, ela escolhe oferecer Ismael para Abraão. Então, a circunstância pode te destruir ou te promover. Depende do jeito que você vai olhar. Se você vai primeiro prestar atenção na fidelidade de Deus ou se você vai querer dar o seu jeitinho. Mas também, por outro lado, Deus continua sendo fiel, porque Ele vem, olha toda a situação e ainda fala, tem como consertar, tem como mudar. Sim. Então, como a gente falou ontem também, né, Diego? O mesmo Deus que é fiel nas coisas grandes, Ele é fiel nas coisas pequenas. O mesmo Deus que te chamou, Ele está aqui para perdoar o seu erro, Ele está aqui para consertar a sua vida e você se posicionando, Ele pode voltar a construir o sonho junto com você, porque Ele não se esquece, Ele nunca pega o sonho e coloca na gaveta como nós. Exatamente. Meus irmãos, eu vejo que muitas vezes, por conta das circunstâncias, das coisas que acontecem, ou talvez esse tempo que nós temos vivido, a nossa tendência é querer procurar atalhos, né, para ajudar Deus a cumprir sua promessa, para tentar dar o jeitinho brasileiro para que a promessa de Deus se cumpra, para que Deus pareça fiel, quando eu não estou achando que Ele é fiel. Meus irmãos, nós não precisamos ajudar a Deus cumprir sua palavra, nós precisamos nos posicionar mediante aquilo que já temos. Né? A promessa era Isaac, né? Ele tentou dar uma ajuda a Deus, ele e ela. Por quê? Por causa da idade, por causa da infertilidade, independente de qual é a desculpa que nós podemos usar nesse tempo. Para querer pegar um atalho, não pegue atalhos. O caminho continua sendo Jesus. O caminho não é outro, o caminho é Jesus. Existe um só caminho e um só Cristo, um só mediador entre nós e Deus, o Pai, que é Jesus. Não existe atalhos. Não aceite pegar atalhos para você chegar mais rápido. A Bíblia diz que aquele que tem pressa, no final das contas, ele terá pego sua herança e terá acabado com tudo. E a Bíblia também vai nos dizer, Provérbios, ele fala assim, faça a guerra, mas faça com inteligência. Ele está falando assim, existem batalhas que você precisa realmente entrar, existem posições que você precisa tomar, mas faça ela com inteligência. Né? Talvez por causa desses dias, por causa das circunstâncias, você está querendo entrar em batalhas que não são suas. Você está querendo entrar em coisas que Deus nem falou para você fazer. Meus irmãos, continue se movendo pela palavra, continue se movendo pela promessa, continue se movendo por aquilo que o Senhor já falou. Lembre-se disso, Isaac nasce, a promessa ela vem para cumprir, ela vai se cumprir, ela se cumpre, só que Ismael sofre. Sim. Ismael sofre, a mãe de Ismael sofre. Isso significa que quando nós tentamos dar uma ajudinha para Deus fazer as coisas, meus irmãos, existem coisas dolorosas que elas vão acontecer que não são propósitos de Deus. Né? Nós vamos sofrer, pessoas vão sofrer quando a gente tenta ajudar Deus a cumprir suas promessas como se Ele não fosse fiel. Meus irmãos, Ele não mudou, Ele é fiel. Se Ele está pedindo para você ir para um lugar de fé, vá para um lugar de fé. Foi o que Ele falou para Abraão, sai do lugar onde você está, sai da sua família, vai para um lugar que você nem sabe onde é.
E a Bíblia diz que ele sai e ele começa a obedecer mesmo sem saber para onde ia. Eu fico imaginando isso, Mike. Ele sair sem saber para onde você está indo, Abraão, com a sua família. Não sei. Deus vai falar. Eu lembro de um testemunho que eu escutei da Ade Baker e ela falava disso. Ela falava que um dos filhos dela fugiu, um que tem problema, e ele fugiu lá, e ele foi para uma cidade, e dela falou que ela entrou no táxi para ir atrás do filho dela, só que ela não sabia onde ele estava. E dela falou que o taxista olhou para ela e falou: para onde nós vamos? Ela falou assim: não sei. Ela falou: vai andando e a hora que eu souber eu te aviso. Ele falou: como assim? Ela falou assim: eu não sei para onde nós vamos. Eu vou ficar orando, a hora que o Espírito Santo me falar, eu te falo. E ela falou que eles andavam pela cidade, e ela pedindo direção para o Espírito Santo. Ela disse que em determinado momento o Espírito Santo falou para ela: caça elefante. E ela falou que na hora que ela falou para o motorista caça elefante, ele começou a chamar ela de louca, porque esse lugar era um lugar que as pessoas se reuniam para usar droga e tal. Ela falou: não, eu preciso ir lá porque meu filho está lá. E ela foi direcionada por Deus, ela chegou lá, o filho dela estava lá, ela pôde recuperar o filho dela novamente. Por quê? Porque ela obedeceu, ela foi fiel mesmo naquilo que ela nem entendia, mas que ela sabia que Deus estava pedindo, porque ela sabia de uma coisa: Deus é fiel e não mudou. O Deus que me chamou, ele é fiel para cumprir. O Deus que me chamou para o caminho, ele não me deixou no caminho lá jogado. Ele vai comigo no caminho, irmãos. Eu acho muito engraçado, porque às vezes nós temos a tendência de achar que Deus nos colocou em algo e ele não está conosco, não está agindo, ainda que nós não vejamos ou não sintamos. Só que eu queria te lembrar que a Bíblia vai dizer que Joquebede um dia pega Moisés, coloca num cestinho e coloca no Nilo. E a Bíblia diz que o Nilo vai e devolve ele lá na casa de Faraó. Só que o Nilo ele desaguava para fora do Egito. Então, na geografia natural, não tinha como o Nilo levar esse cestinho para cima do Egito, lá para a casa de Faraó. Porém, ela estava diante de Deus. Aquele menino estava diante de Deus. Né? E Deus foi fiel para devolver para Joquebede, porque ela se tornou a cuidadora do próprio filho. Né? Meus irmãos, ele é fiel, independente das circunstâncias, independente de pandemia, independente de crise qualquer que nós possamos passar. Ele é fiel e eu sinto que essa é uma semana que Deus ele quer nos ensinar a enxergar a sua fidelidade mesmo em dias difíceis. Né, Ele quer reforçar isso. Uma experiência para contar. Você quer cortar atalhos? No reino a matemática é diferente. Faça tudo o que diferente do que o natural apontar. Cortar atalhos na vida com Deus é você sentar no quarto secreto. Não existe outro jeito de cortar atalhos na vida com Deus a não ser no quarto secreto. Lá você acelera processos, lá você acelera partes do caminho. Lá é o único jeito de você pular daqui e mais lá para frente, de você poder olhar e falar assim: nossa, como isso passou mais rápido do que poderia passar. Lá é o único lugar onde a paz realmente vai tomar o seu coração. É o caminho inverso. A matemática do reino é assim. Em vez de você sair correndo feito um louco a resolver, faz diferente. Senta, quarto secreto. Lá lá é o seu verdadeiro atalho. A matemática de Deus tem a ver com Deus, irmãos. A fidelidade dele tem a ver com ele. Ele não nega a si mesmo. Se ele falou, e às vezes nós não vemos, é porque nós não estamos nos posicionando. Mas eu creio e eu tenho certeza que você está rodeado pela fidelidade de Deus, assim como o povo de Israel, no meio do deserto. Eles estavam reclamando, murmurando no capítulo 11, porém eles só não conseguiam enxergar. Eles só estavam olhando demais para a terra, porque eles estavam rodeados pela fidelidade do céu, né, no sobrenatural, mas conduzindo eles até o lugar da promessa. Amém? Deus ele tem isso para mim, Deus ele tem isso para você. Queria pedir por Mike orar por nós, para que nós sejamos como Abraão, como Isaac, como Jacó, homens não apenas herdeiros de promessas, mas que enxergam a fidelidade de Deus e se posicionam. Que sejamos como Sara, ainda que aparentemente um ventre infértil, por conta de idade ou por conta de algo natural. Eu sinto que Deus nesse dia ele tem uma cura e uma fertilidade para todos nós, nas suas promessas, na sua palavra e no seu espírito. Amém. Amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você provando, percebendo a fidelidade de Deus nessa semana. Eu quero profetizar os seus olhos sendo abertos, os seus sentidos sendo aguçados, para que você perceba os detalhes da fidelidade de Deus, para que você perceba no seu dia a dia a fidelidade de Deus. Eu quero profetizar sobre mulheres que estão em estéril, quero profetizar o seu ventre fértil, eu quero profetizar no seio da sua família a sua descendência nascendo. Eu quero profetizar filhos, mas que são filhos de promessa, filhos que são filhos da bênção,
filhos que são a bênção para as nossas gerações. No nome de Jesus, eu profetizo sobre vocês a bênção que dura 1000 gerações, a bênção que toca os seus familiares, a bênção que se torna como um marco na sua vida para revelar Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado. Obrigado por mais um momento estar conosco. Obrigado por mais um momento aí estar nesse momento devocional conosco. Não esqueça de compartilhar seus testemunhos, né? Nós temos recebido testemunhos, então você pode compartilhar seus testemunhos aqui no YouTube, nos comentários, aqui no Facebook, nos comentários, ou você pode nos mandar no direct do Instagram. Mande seu testemunho, compartilhe conosco, porque nós também somos edificados. Existe um poder que vem através do testemunho, meus irmãos. Creia nisso e compartilhe. Também compartilhe esses devocionais para pessoas que muitas vezes você vê que está achando que Deus não é fiel por causa de uma pandemia, por causa de uma crise. Ele não mudou, ele continua fiel. Apenas vamos crer e nos movimentar debaixo da fidelidade dele. Tá bom? Muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais. Nossas programações estão cheias de Deus, cheias da porção do céu para mim e para você. Então, se você não se inscreveu, inscreve no nosso canal, curte aí os nossos vídeos, ativa o sininho para as notificações. E é isso, meus irmãos. Obrigado por estar conosco mais um momento, né, Mike? Até mais. Um grande abraço. Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau.